hoje. Então, alguns mitos. Mitos que são mentiras sobre ter dívidas. Se eu emprestar dinheiro para um amigo ou família, estarei o ajudando. A verdade é que ao emprestar dinheiro para amigos e familiares, o relacionamento vai sofrer ou até ser destruído. Isso acontece. Sempre vai ter aquele constrangimento ali, porque tem uma dívida ali a ser paga. Então, se necessário, especialmente um familiar, dê o dinheiro, dê. E se for emprestar, realmente estude bem a situação, antes de alimentar o mau hábito daquele que está pegando emprestado. E lembre-se de Provérbios 22, 7, né? O rico domina sobre os pobres e que toma emprestado é servo do que empresta. Você não quer o seu amigo, o seu irmão, sendo o seu servo, porque ele pegou R$200 com você. Outro mito. Se eu assinar como fiador do meu amigo ou irmão, estaria ajudando ele a comprar um carro, uma moto, seja lá o que for. Isso é um mito. A verdade é que o banco já julgou que ele não é capaz de pagar. Ele não tem um bom crédito para isso. Então, se você quer ser fiador do seu amigo, esteja 100% pronto a um dia ter que arcar com toda aquela dívida. Inclusive, o Provérbio 17, 18 diz: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Até a palavra de Deus diz: não é sábio, é falta de entendimento, é insensato você ser fiador do seu amigo. Não é uma boa prática. Outro mito: jogar na loteria é uma forma de se tornar rico. A verdade está em Provérbios 28, 19. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. Deus não se agrada de jogo de bicho, loteria, nada que tenha a ver com a sorte. Já foi dito desde Gênesis: do suor do teu rosto trabalharás e comerás. São fantasias. Então a verdade é que a loteria, o jogo do bicho e sorteios estão se aproveitando de pessoas pobres que não sabem fazer matemática ou pessoas que são levadas pela sua cobiça. Isso é um pecado. Foi feito um estudo no estado de Texas, nos Estados Unidos, que as pessoas que participavam da loteria, que não tinham ensino médio, em média estavam gastando $173 por mês. E aqueles de formação superior de $49 por mês. Então era um indicador para esses estudos que eles deviam focar nas pessoas menos educadas, que não entendem bem matemática. Isso é o alvo dessas empresas que estão ganhando milhões e bilhões. Mas diante de Deus, errado, é um pecado. Provérbios 12, 11 diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Uma vez já faz alguns anos, eu estava na fila da lotérica para pagar a conta. Hoje a gente já paga tudo no Pix, né? Eu estava lá e chegou no meu momento de pagar, paguei a conta e a atendente lá, ela me disse: você não quer jogar nesse sei lá o que, cena acumulada aí, 300 trilhões e zilhões de reais aí, oportunidade. Aí eu disse: eu não jogo nesses jogos não. Eu faço parte de um planejamento onde eu ganho toda vez. Ela disse: se fosse assim era bom demais. Eu disse: mas é. A quantidade que eu gasto todo mês no investimento, estou acertando toda vez. Então, é o exemplo justamente disso aqui. Esses R$173 ou dólares que foi nos Estados Unidos, aplicado dos 25 a 65 anos de idade, quando chegar aos 65, chega a 217.935. Então, por que milhares de pessoas têm que jogar e uma ganhar esse valor? Porque todos, então, não investem esse dinheiro e todos vencem e ganham. Outro mito: financiamento e consórcio de carro é uma forma normal de pagar e todo mundo faz. De fato, todo mundo faz. Mas a verdade é que ficar longe dessas parcelas e dirigir um carro bom, mas usado, é o que os milionários e as pessoas que têm alto patrimônio líquido fizeram antes que chegaram a ter tantos bens.
Então, eu peguei um exemplo aqui de um consórcio que um amigo meu fez, aí eu disse, passa aí os números para eu ver como é. E era uma carta de crédito de 18.985, com 84 parcelas, que são 7 anos, e 302 por mês. Então, ele acabou pagando 25.368, não é? Em algo que a carta que ia pegar é 19 mil praticamente. Veja que pagou R$ 6.383 a mais ao longo de 7 anos, porque queria parcelar alguma coisa. Muito melhor é você juntar esse dinheiro e aplicar em algo. Então, se poupasse esses 302 por mês, por 2 anos, já teria 7.250. E poderia até comprar um carro usado sem dívidas, ou por 3 anos já teria um valor suficiente. E se nos próximos 5 anos investisse esse valor de 302, poderia chegar a um montante de 18.130. Outro mito, dá para conseguir um bom negócio comprando um carro novo. A verdade é que um carro novo, ele perde 40% do seu valor nos primeiros 5 anos. Então não é investimento e não é bom negócio comprar um carro novo. Quem deve estar comprando carro zero é quem já tem investimento, já tem poupança, já tem dinheiro para chegar lá e fazer um bom negócio, porque é um luxo ter um carro novo, mas não é um bom investimento. Para comprar carro, o ideal é comprar um carro com 2 ou 3 anos de uso. Aí é bom negócio. Tem um ditado que diz que os piores acidentes de carro acontecem no salão de vendas da concessionária. Os erros que as pessoas fazem. Outro mito, você precisa de um cartão de crédito para mais conveniência, emergências e para fazer compras online. Isso não é verdade, é um mito. Porque na verdade você pode fazer quase tudo isso com um cartão de débito, hoje em dia pagando em Pix ou boleto. Então, se você tem dívidas e não tem controle sobre o seu uso de cartão, você deveria acabar com o seu cartão de crédito. Porque quando você diz que está funcionando, mas eu pago todo mês e tudo mais, e não tem juros altos, seja lá o que for a desculpa, alguma coisa não está batendo. Porque lá no centro de São Paulo, de Brasília, aquele prédio de 1.300 andares, todo de vidro, é dali dos donos do cartão de crédito e de onde vem esse dinheiro. De alguma forma a matemática não bate. Então fique longe disso. Então outro mito é, mas eu pago tudo no meu cartão todo mês e não tem anuidade. Então, para mim é tranquilo o cartão de crédito. O fato é que uma pesquisa indica que o consumidor acaba gastando de 12% a 18% a mais quando ele usa cartão de crédito do que quando ele realmente tem dinheiro em mão e vai gastar. É uma coisa psicológica. Passo o cartão, depois eu pago. Mas acaba gastando mais porque não foi realmente planejado. Tem um estudo que realmente indica isso. Anos atrás, algumas décadas atrás, o McDonald's fez essa pesquisa. Eles não aceitavam cartão de crédito. E a média do valor de uma venda do McDonald's era de $4,75. Mas quando eles começaram a aceitar cartão de crédito na máquina, subiu para $7 a média de vendas. Então, aquela conveniência de comprar no cartão de crédito, em geral, para a maioria das pessoas, faz gastar mais. Outro mito. Empréstimo e dívidas é uma ferramenta que deve ser usada para criar prosperidade. Tirar um empréstimo para investir em outra coisa. Isso é o que funciona. A verdade é que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Dificilmente esse cálculo, esse pensamento, de fato, funciona. Outro fato é que uma pesquisa feita pela revista Forbes 400, com as pessoas mais ricas nos Estados Unidos, perguntou assim: qual é a chave mais importante para criar riquezas? E 75% dessas pessoas responderam que acabar com as dívidas e ficar longe delas é a chave número 1. Porque aí você tem controle e o seu dinheiro vai ser destinado a investimentos. Então, se você aplicar esses ensinamentos, atentar a esses versículos bíblicos, é como eu já falei ontem, você realmente terá um mestrado em finanças pessoais. Corra das dívidas, não viva com parcelas e dívidas. Veja o que diz também Provérbios 6, de 1 a 5.
Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Interessante essa metáfora aí no final. Se livrar de alguém estar com esse peso sobre você, ou de dívidas, é como a gazela correndo da mão do caçador, né? Do leão, ou como um pássaro querendo fugir da mão do passarinheiro. Na Discovery Channel a gente vê, né, essas cenas. Então, a palavra de sabedoria está dizendo assim: fuja de suas dívidas dessa mesma forma, o mais rápido possível, tente se livrar, acabe com essa corrente, com esse peso, e vive livre disso. Então, quais são os passos realmente na prática para sair das dívidas? Eu quero dar algumas dicas como sair das dívidas. O primeiro é: pare de criar mais dívidas. O problema é que as pessoas talvez tenham tão maus hábitos, estão tão afundadas nas dívidas, mas ao mesmo tempo fica pegando mais emprestado e passando o cartão ainda. E isso só cava um buraco mais fundo. Então pare de criar dívidas, conheça as dívidas que você tem, né, naquele do dever de casa. Depois você tem que gastar menos do que ganha, poupar todo mês. Tem que fazer isso para conseguir sair das dívidas. E isso é organização financeira, no orçamento. Aquela soma dos valores, realmente as despesas têm que ser menos do que o valor que entra. E aquele valor restante, aquela diferença, é o que vai ser aplicado às dívidas diligentemente, mês após mês. Você precisa orar, pedindo a Deus sabedoria, diligência no seu plano. Realmente, irmãos, quantas vezes na sua oração você pede a Deus que Ele te dê fidelidade, sabedoria, diligência para sair das dívidas, para organizar as finanças? Então, até como casal, você pode orar sobre isso. Deus nos dê sabedoria, nos ajude nisso. A gente realmente quer ser sincero em organizar essas finanças, e a gente precisa da força, porque a gente tem tantos maus hábitos que a gente precisa sair disso e se organizar mesmo. Ore isso com sua esposa. Já fiz isso com minha esposa. A gente ora sobre essas coisas. Que Deus nos dê sabedoria. Veja o que diz 1 João 5, 14 a 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve e em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Será que Deus quer você sobre o peso das dívidas? Não. Ele quer você fora de dívidas. Então, se você pede a Ele isso que Ele quer para você, segundo a sua vontade, Ele vai ouvir essa sua oração. Quarto, organizar suas dívidas por escrito e eliminá-las uma de cada vez. Então aqui é uma coisa bem prática sobre você pegar suas dívidas. Eu já falei, você deve conhecê-las, né? Cadê aqueles 50 reais que está devendo ao tio João? Aqueles 200 reais que pegou do patrão ano passado, ele disse, quando for possível você paga. Aquele outro valor que você pega com o irmão da igreja. Você vai anotar tudinho. Cartão de crédito, parcela do guarda-roupa. E aí você vai colocar a menor primeiro, até a maior, independente dos juros, independente, porque em relação a juros você vai continuar pagando o mínimo a cada mês, né? Vai continuar, mas você vai atacar as dívidas da menor para maior, porque se no seu orçamento você conseguiu enxugar de tal forma que está sobrando agora 100 reais por mês para as dívidas, e a primeira dívida era de 50 reais, a segunda era de 200. Ora, você já vai pagar no primeiro mês os 50 reais, já sobrou 50, você vai chegar naquele outro, que você está devendo 200, e dizer, ó, agora eu já tenho 50, já caiu para 150. Mês que vem você vai trazer mais 100, para aquele que era de 200, aí só ficou 50 lá. No outro mês, você vai trazer os 50, já sobrou mais 50, não é 100 por mês que você tem? E agora já vai para o próximo. Então já eliminou 1, 2, 3 e assim por diante. E se você fizer dessa forma, começando do menor para o maior, isso vai te dar um certo estímulo, porque você vai ver que você realmente está arriscando e está acabando com elas. E aí, se você tem 2 ou 3 cartões de crédito, né, um você está devendo R$1.000, o outro 3.000, o outro 8.000, você primeiro vai continuar pagando todos o valor mínimo,
Mas aí primeiro você vai acabar com o de 1.000, porque quando você eliminar, aquele valor mínimo ali, que é de 130 por mês, já vai ser acrescido ao valor de 100 que você já tinha no orçamento. Agora você tem 230 para aplicar para o próximo cartão. E isso é uma bola de neve de sair das dívidas também. Quando eliminar todas as dívidas, você vai se sentir tão aliviado, tão bom, que aí também aquele bolão agora que sobrou no seu orçamento, agora vai para as reservas e depois para investimentos. Então, mesmo se você está devendo só R$20 para fulano, que foi de 2 anos atrás, ele é o primeiro que você vai pagar, porque é o menor. Chegar lá, está lembrado de 2 anos atrás? Que é isso, não estava nem lembrado, mas você lembra que eu falei assim, que eu ia pagar quando puder? Hoje eu estou podendo, eu tenho, está aí. Isso te dá estímulo. Quinta coisa, venda alguma coisa. Veja que, às vezes tem umas coisas dentro de casa que não é necessário. Talvez tenha uma bicicleta lá que está semi-nova, que foi na época da pandemia, né? Que todo mundo estava andando de ciclismo, aí você vou entrar em forma, negócio de ficar em casa, nada. Comprou, deu 2 voltas nela e ficou lá no quintal. Venda. Venda. Comprou por 800, está valendo 500 hoje, venda por 500. É dinheiro para pagar dívida. Aquela furadeira que estava na promoção, você comprou e botou um negócio, um quadro na parede, nunca mais usou, faz 3 anos. Venda a furadeira, você não usa. Não pense, não, mas é meu. Eu falei, se eu precisar, mas você está em dívida, venda. Então pense sobre vender coisas para acabar com as dívidas, para organizar as finanças. Outra coisa, procurar uma renda extra. Talvez você está em um momento da sua vida que você organizou aquele orçamento, enxugou o máximo possível, não come mais picanha, ou seja lá o que for, está pagando as luzes para não gastar tanta energia, mas ainda está apertado, só está sobrando R$100, você queria que sobrasse 120, 200, 300, faça uma renda extra. Talvez sábado é o momento de você lavar um carro, ganhando R$30 em 4 sábados, é 120 por mês a mais. São ideias, uma renda extra. Talvez a esposa quer fazer algum bolinho para vender alguma coisa. Então são números, é matemática, até que você conseguir sair das dívidas. Então esses são os passos que eu sugiro para sair das dívidas: parar de criar mais dívidas, gastar menos do que entra todo mês, realmente tem que ter uma sobra. Ore sobre isso para Deus e com sua esposa. Organize suas dívidas por escrito e eliminar elas uma de cada vez. Venda coisas que você realmente não está usando e procure talvez uma renda extra. Viva hoje como mais ninguém, para que no futuro você possa viver como mais ninguém. Investimentos, vou falar bem brevemente, não vou dedicar muito tempo a investimentos. Só vou demonstrar que tem muitas áreas em que se pode investir, não é? Caderneta de poupança, alguns acham que é um investimento, mas realmente não é investimento, é só uma poupança. Hoje em dia, dificilmente a poupança ela vai render aquilo que a inflação hoje em dia no Brasil, né? Mas um CDB, um certificado de depósito bancário, onde você chega no banco e você pergunta quais são os programas de CDB, eles vão dizer, tem CDB de 1 ano, de 2 anos, de valor de R$1.000, de 3, você vai comprar um certificado do banco, que em outras palavras, você agora está emprestando ao banco para ele negociar, investir no que ele quiser, e ele vai te garantir quanto vai te dar de juros. Mas você não pode resgatar antes do vencimento do CDB, senão você paga uma penalidade. Então, é uma forma relativamente segura de investir. Se você tem R$1.000, R$2.000, R$5.000, cada banco tem CDBs diferentes, e você pode ali colocar um valor por um tempo, que é um tipo de investimento bem simples, que não corre tanto risco, mas que também não tem juros muito altos. Depois tem títulos públicos. Para aprender mais sobre isso, você pode ir no site tesourodireto.gov.br, lá você aprende mais. E aí só vou citar os outros, não vou explicar muito não. Fundos de renda fixa pré-fixada, fundos DI, fundos cambiais, imóveis, ações, fundos de ações, fundos balanceados ou multimercados, plano gerador de benefícios livres, vida gerador de benefícios livres, ouro, dólar. Eu posso depois tirar um print disso, se quiser, e circular no WhatsApp, se vocês querem ver só esses nomes, mas fica cada um decidir o que é que quer aprender mais e investigar. Porque eu não sou consultor de investimentos e não vou aconselhar nessa área. Então, fundos são nada mais, nada menos que um monte de dinheiro de um monte de pessoas que se reúnem para ter acesso a um investimento pouco acessível a quem tem pouco dinheiro.
Essa é uma citação de Gustavo Cerbasi, e ele tem bons livros também sobre investimento, sobre organização financeira. Ele não é um cristão, mas dá boas dicas nesse sentido. Bom, antes de falar sobre contentamento, falando sobre investimentos, uma coisa bem prática mesmo é o ramo imobiliário. É uma área que eu tenho investido já há mais de 20 anos, que dá certo quando você faz de uma forma bem conservadora, bem sábia. Então, o mais simples é comprar terreno, né? Lançamento de um loteamento, né? O valor ali da parcela R$250, 350, 150, e aí parcelas de 36 meses até 60 meses, e talvez você tenha que dar R$1.000 de entrada, mas você já poupou isso. E aí você está comprando um terreno de R$8.500, que daqui a 20 anos, talvez ele está valendo 50 mil, 80 mil reais. Um exemplo disso é realmente, literalmente, lá perto de casa. Há 16 anos, o lote lá, o último lote lá, era R$8.500, eu lembro. Parcela de 100 e pouco, né? Claro, pessoas compraram, eu comprei em outra área. Aqueles lotes hoje estão valendo negócio de 200 mil. Então, como é, né? Se você for ver os juros, que uma coisa que você pagou 100 e pouco por mês por 5 anos, depois de 16 anos, está valendo 200 mil. Isso é investimento. Então, se você consegue pagar parcelas de 150, 250 por mês em terrenos, cada cálculo tem que ser um cálculo. Mas esse terreno que você compra de 8.500 e 10 mil, você continua fazendo essa bola de neve ao longo dos anos. Daqui a 30 anos, 40 anos, talvez você tenha 10 terrenos que valem 200 mil. O que é isso? 2 milhões de reais. É matemática, é bola de neve. É esses números que eu tenho demonstrado. Então, é comprar terrenos, depois você repassa. E para jovens, eu tenho uma história até de um jovem lá em Recife, que eu fiquei impressionado. Ele conseguiu comprar um terreno de 2 mil, parcela bem pequenininha, 2 mil. Mas com 2 anos, o terreno já estava valendo 4 mil. Então, duplicou, porque foi lançamento de um loteamento lá na Paraíba, ele comprou e deu certo. Então, pode acontecer isso também. Não é normal, porque isso é um juros que não se encontra, né? É um investimento de juros que não se encontra. Mas se você faz isso ao longo dos anos, dedicadamente, você vai ter algo seguro. E para jovens ou pessoas que dizem, mas eu não tenho esse valor todo, e a parcela do loteamento que lançou aí é 350 ou 300 reais. Ora, procure outro irmão, alguém que você confia, talvez irmão de sangue ou outro, e diz, rapaz, vamos comprar esse terreno junto? A entrada é R$1.000, eu dou 500, tu dá 500. E aí essa parcela de 300 eu dou 150, tu dá 150. Quando a gente terminar, a gente decide se quer vender ou se quer ficar, deixar lá, e cada um é 50%, é simples. Então, alguns anos atrás, eu falei isso para alguns irmãos na região de Maragogi e São José, e realmente vários compraram terrenos lá, terrenos que valorizaram bastante, e alguns quiseram vender, e um terreno que era de 8 mil, anos depois era 50 mil, dividiram 25 mil para cada. Isso é investimento, né? Então, não precisa ser uma coisa tão complexa, bolsa de valores, onde é que eu vou, então não é isso. É coisa simples, mas é dinheiro destinado àquilo, diligentemente, ano após ano, é uma bola de neve de investimento. Mas com tudo isso eu queria falar um pouco sobre contentamento também. Porque nós como cristãos não devemos ter o nosso tesouro nas coisas aqui da terra, né? Nosso Deus é o Deus provedor e aquilo que Ele nos dá é mais do que nós merecemos ou precisamos. E podemos viver vidas gratas, sem investimento, mas sem dívidas. Então, sobre contentamento, veja que Paulo diz em 1 Timóteo 6, de 6 a 9, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. A partir do momento que Deus não se torna mais o seu Deus, mas dinheiro, riquezas é o seu ídolo, você está perdido nesse mundo. Pode até se tornar milionário, mas a sua alma já se foi. Então, contentamento com aquilo que tem. E isso não é apenas para pessoas que são ricas. Até uma pessoa pobre, que talvez está vivendo de aluguel, talvez todo o foco dele é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. E a sua alma também está perdida, porque ele não está encontrando contentamento naquilo que Deus dá.
Então é para todas as pessoas, todo cristão, contentamento. Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Você deve talvez conhecer pessoas bem simples, que você chega na casa deles e você vê aquela paz. Talvez um senhor de idade, uma senhora sentado na calçada, sem uma preocupação no mundo, já trabalhou a roça por 60 anos, está ali sentado no final da tarde, e você vai perguntar a ele quanto ele tem de dívida. Ele vai dizer: oxe, eu quero dívida, nunca tive. Está ali na paz, ali, aposentadoria. E aí você vê um jovem cheio de dívida, almejando tanta coisa, não consegue dormir direito à noite, que já criou tanta dívida, e está lá o senhor de 70 anos na paz. Então, o temor do Senhor, isso é o que é importante, a paz do Senhor. Então, onde há grande tesouro, pode ter inquietação, porque o tesouro está no lugar errado. Eita, que belo prato de comida, hein? Quantos de nós não comemos diariamente isso, ou queremos isso? Ou talvez alguns querem um prato com um bife desse todo dia, carne, porque eu tenho que ter carne. Mas se você está endividado, orçamento bagunçado, sem saber, e justificando, dizendo: não, é comida, eu tenho que comer, então tem que ter a carne. Talvez você está priorizando errado as coisas, porque a verdade é que o ser humano, o corpo do ser humano, ele consegue viver com muito menos do que a gente imagina. Você pode sobreviver almoçando isso aqui todo dia, você não vai passar fome. E aí, além disso aqui, que é o mantimento do almoço, coma frutas, coma outras coisas. Talvez a imagem é um pouco exagerada para alguns de nós, pode colocar um pouquinho mais de arroz, talvez 2 ovos. Mas realmente, o corpo do ser humano não precisa de carne, de galinha, todos os dias. Então, o que eu quero dizer com isso é que existem áreas do seu orçamento que você também pode enxugar e talvez você nem imagina. Porque você está se dizendo: não, mas quando é a feira é a comida, não vou passar fome. Não, você não vai passar fome. Mas você está decidindo o que é que você vai comprar ali. Você olhou direitinho quanto você gastou de carne e que poderia cortar? Provérbios 21:17 diz: o que ama os prazeres padecerá a necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. É aquele que sempre diz: não, mas pelo menos eu tenho que viver bem, para poder trabalhar e comer bem. E aí, correndo atrás desses prazeres. Veja, todos esses itens aí, que está tudo lá no mercado, né? Refrigerante, cerveja, café, sucos. Nenhum desses você precisa. Nenhum. Considere isso. Nem café você precisa realmente. Não estou dizendo para tomar café, é um julgamento seu. Mas quantos de nós, na feira, realmente tem que ter 2 quilos de Coca-Cola, ou 2 litros de Coca-Cola, tem que ter o suco não sei de quê, tem que ter essas coisas. Mas depende do seu orçamento. Cabe realmente no orçamento? A verdade é que se você beber apenas esse líquido aqui, você sobreviverá. E até será mais saudável. Isso é contentamento, isso é disciplina, é regimento do corpo, para você viver conforme suas condições e talvez até mais saudável. Provérbios 23, 20-21 diz: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. Não estou acusando aqui ninguém de nada, cada um sabe seus hábitos, não é? Mas a glutonaria e achar que o prato na hora do almoço tem que ser dessa altura, bom, isso não é razoável. E aí, quando você olha para o seu orçamento, realmente, qual é o maior número ali? Qual é o maior número? Geralmente é a feira do mês. Não é a conta de energia, não é a parcela disso, não é roupas, é a feira. E se justifica, sim, porque realmente ele precisa comer e comida está cara, certo? Mas já que ali é o maior número, você já parou para realmente analisar aquele número e ver onde ele pode ser cortado? E aí é que você vai para a lista de compras, organiza uma lista e diz: não, isso aqui realmente não precisa não. Essa carne aqui, vamos tirar por um mês, porque olha para aqui, como está caro. Ajuste as coisas. Então, contentamento, viver uma vida diferente. Você vai ver os resultados. Provérbios
30, 7 a 9, diz: 2 coisas te pedi, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dás nem a pobreza nem a riqueza, mas mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Isso tem a ver com contentamento também. O salmista, não sei se foi Salomão que escreveu aqui o provérbio, o sábio, entendia, foi Agur, entendia bem que o contentamento e ter apenas aquilo que era necessário era o que iria dar a ele maior gratidão a Deus e contentamento. E como Paulo disse, né, grande piedade há com o contentamento. Então isso não tem a ver só com finanças, mas contentamento com tudo na vida. Então a gente não deve viver vidas de reclamação a Deus, mas contentamento com as coisas, com as consequências. Até você comparando a sua vida com o outro, porque você está com essa situação familiar de doença, com seu pai, você mesmo que for, contentamento. Deus está em controle. Porque o outro, eu não vejo nada de ruim acontecendo com ele. Contentamento. Não julgue as coisas. Olhe para Deus e dê graças a Ele. Em Filipenses 4, Paulo diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo diz: eu aprendi a adaptar-me às circunstâncias em que eu me encontrava em todos os momentos da minha vida. E Paulo anteriormente vivia uma vida boa, né? Os judeus de status, perseguia os cristãos, comia de toda a comida boa, e depois, pela fé, passou necessidade, mas sempre contente, louvando ao Senhor. Veja aqui como essa última frase, esse último versículo aí, tudo posso naquele que me fortalece, é tão tirado do contexto hoje em dia, quando a gente vê nos carros e colocado aí afora. Não entende de forma alguma. Acham que tudo posso naquele que me fortalece, eu vou conquistar, eu vou fazer. Deus é que está por trás de mim, não tenha inveja, eu vou conseguir. Mas não é isso. Tudo posso até na pobreza, até em qualquer momento, porque Deus me fortalece. E nós devemos entender esse texto. Hebreus 13, 5 e 6 diz: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É poderoso esse texto, não é? Deus dizendo: eu nunca vou te abandonar em qualquer circunstância. E Deus é fiel com sua palavra. Quando foi que Deus mentiu? Quando foi que Deus não foi fiel na sua palavra? E esse texto segue também: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que me podem fazer os homens? Então, em meio a tanta pressão dessa cultura e tanto julgamento de quem tem, quem não tem, que tem que ter o melhor e que tem que avançar e tem que ser, está aqui. O que me pode fazer os homens julgando quem eu sou? Eu sirvo a Deus. A minha vida é de contentamento sem